Olá, olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma entrevista, estamos começando mais uma programação do G Ponto, o estúdio do Geração Final. É isso. E hoje conosco aqui, né, para poder bater um papo gostoso, conversar a respeito de crianças e também de adolescente, né? A nossa professora e também diretora, né, Maria, é isso? Isso. Boa noite, Boa Maria. noite, Tudo bem, Maria? tudo bem? E também do lado dela, quem que tá aqui? A Jade, sua filha, né, Jade? Tudo bem, Jade? Ah, que bom. Então nós vamos falar hoje a respeito do comportamento, tá, das crianças na escola, né. Ultimamente, a gente tem visto que está acontecendo alguma coisa que está mexendo com, o humor das crianças, né. Tem alguma coisa que está acontecendo que a gente ainda não sabe o que é, e nada melhor do que pessoas que convivem a maior parte do tempo com eles, Sim, para nos ajudar, né, a hum, entender um pouco disso, né, Maria? sim. Maria, conta para nós, eh, como é que está o quadro das crianças Ó, hoje em hoje dia? hoje as crianças, a gente percebe, assim, que houve uma mudança, né, muito grande, eh, como você diz, assim, essa mudança de comportamento, ela vem também devido a uma mudança da sociedade, né, da comunidade, do lugar em que a gente vive. Hoje nós percebemos, assim, que as crianças elas, têm muitas questões emocionais, né, para serem resolvidas. As crianças apresentam algumas dificuldades que não é só com relação à aprendizagem, né, então a criança ela tem que ser analisada, avaliada num todo, né. É a parte emocional, é o cognitivo, é a parte física, né, tem que ter os cuidados também. Então a gente, vê que às vezes isso acaba faltando, né, e acaba prejudicando todo o desenvolvimento dela com relação à aprendizagem. É um conjunto, Maria, entre escolas e casas. Sim. Nós, professores, o pessoal que trabalha com a educação, nós não conseguimos sozinhos, né. Nós precisamos do apoio, do acompanhamento da família. A família é o que dá a base para que tudo esteja indo bem na escola, né. São os pais que são, responsáveis por mandar os seus filhos, para orientar, para mandar com o material adequado, né, para pedir para que façam os seus deveres em sala de aula, em casa. E nós percebemos que isso mudou bastante, né. A nossa sociedade, ela mudou bastante, né. Hoje, os pais trabalham, né, o dia todo, e a criança geralmente fica com uma outra pessoa, com uma babá, com um cuidador, né, com uma avó. E isso acaba dificultando a aprendizagem. A criança ela passa muito menos tempo com os responsáveis, às vezes não tem tanto contato. Então, às vezes, a gente percebe que isso faz muita falta, né, na vida da criança, na vida escolar da criança. Nós temos pais que são muito participativos, nós temos pais que são presentes, nós temos pais que exigem, né, um ensino de qualidade, que querem que os seus filhos aprendam cada vez mais, mas em contraponto, nós também temos o outro lado, né, de pessoas que não valorizam e que não incentivam tanto as crianças a estudar, né, porque através do estudo é onde nós vamos conseguir mudar a nossa vida, a nossa condição, né, e sem, o estudo, tudo fica mais difícil, né, para a gente conseguir qualquer coisa. Então uma pessoa que ela é letrada, que ela tem conhecimento, por mais simples que seja o serviço que ela vai exercer, né, uma profissão que ela vai exercer, ela precisa, né, ter domínio da leitura, da escrita, de cálculos, né, ela precisa ter domínio, que são as noções, básicas que uma criança precisa, né, uma criança para chegar até o quinto ano, ela tem que ter esse domínio das 4 operações, ela tem que ser um leitor,
ela tem que compreender, ela tem que saber o que ela está escrevendo. Então isso a gente sabe que é importantíssimo. E quando tem alguma falha, alguma coisa dessas que não está acontecendo de acordo, a gente vai ter os problemas que acontecem na escola. Às vezes a gente tem um problema da criança, físico, né, o biológico. Às vezes nós temos crianças que não ouvem direito, às vezes não enxerga, e a partir do momento que a criança entra na escola, às vezes o professor, alguém que fica próximo dessa criança, consegue identificar essas questões que têm que ser resolvidas para que a criança aprenda. Fora, né, essa parte mais física, mas nós também temos as outras questões que são na parte cognitiva, né. Nós temos crianças com vários problemas de aprendizagem, crianças que demoram, têm um ritmo mais lento para aprender, tem alguma deficiência, né, que precisa, ser diagnosticada, né, para que desenvolva a melhor da melhor forma possível o atendimento a esse aluno, né. Como as tarefas vão ser dirigidas, como vai ser desenvolvido todo o trabalho do professor, de acordo com essas dificuldades que o aluno tem. Então a gente avalia, a gente analisa, para a gente, conseguir traçar aí o como vai ser as atividades, o que esse aluno necessita, né, como, trabalhar com ele. Então a gente, assim, nós dependemos de vários fatores, né, que sem eles a criança não tem vontade, né, a criança não tem interesse. Uma criança quando ela vai para a escola, que ela não dormiu bem, que ela não está bem alimentada, isso faz toda a diferença. Né, criança fica muito tempo na tela, criança vai dormir tarde. Criança tem que ter rotina, criança tem que ter limite, né, ela tem que saber que ela tem que acordar, que ela tem que ir, que ela tem que focar a hora que estiver dentro da escola. E aí a gente percebe que isso, se perdeu um pouco. As crianças não têm horário para dormir, não têm uma rotina, né. E isso acaba dificultando. Todos nós precisamos de rotina, nós temos horários, né, para ser seguidos. Então, assim, a gente vai percebendo que são muitas coisas que a hora que chega dentro da escola, tem que ter uma mudança, né, tem que ter um olhar, assim, digamos, mais atencioso dos pais, né. Os pais, eles são responsáveis, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós temos que fazer a nossa parte, né, nós temos que mandar, nós temos que cuidar, nós temos que educar, nós temos que zelar pela saúde do nosso filho, pela integridade dele. Meu filho está doente, eu tenho que levá-lo ao médico e ver o que está acontecendo, né, fazer um tratamento, um acompanhamento adequado. Uma criança doente, uma criança com fome, ela não aprende. Né, as dificuldades dela são muito maiores para aprender. Então, assim, quando nós temos os pais que são mais presentes, mais participativos, que conseguem compreender a necessidade disso, que isso são cuidados básicos que precisa ter para que a criança tenha um bom desempenho, a gente já consegue um resultado melhor. Quando os pais são participativos, quando os pais estimulam, incentivam os seus filhos a estudar. Então a gente já consegue perceber um avanço maior, né, um interesse maior, né, as crianças têm bem mais interesse em aprender. Mas essa interação ela tem que ser estreitada, né, porque, por exemplo, eh, tem que ter todo esse conjunto, né, para auxiliar o crescimento e desenvolvimento da criança, Sim, que é o lar e a escola, tá. Mas é necessário que os pais se aproximem, é necessário que os pais perguntem, caso contrário, o que a gente entende é que fica os pais de casa esperando que os professores façam tudo, né, e os professores esperando que os pais, né, façam a parte deles, né, que é aquela parte de carinho, de atenção, né, de procurar, saber qual é a dificuldade que está tendo, observar, como a senhora mesmo já disse anteriormente, observar, né, qual é a dificuldade que a criança tem, né. O que dá para entender hoje em dia
que que a criança ela vai sofrer consequências a médio e longo prazo por não estar tendo uma interação, eh, mais intensa dos pais para com os professores. Eu acredito que essa questão da tecnologia, ela pode estar ajudando em partes, mas ela pode estar retardando muito também em outras partes. Como, por exemplo, os pais, eles acham, viável, né, deixar, por exemplo, a criança em casa, aquele dia. Por quê? Porque aquele dia ali, é um dia que a criança começou a assistir alguma coisa, né, nas redes sociais, ela gostou daquilo, ou ela está assistindo uma série, e hoje eu não vou mandar ele para a escola não, né, deixa ele aí, ele está quietinho, né. Não tem aquele entendimento de que esse dia que a criança está perdendo de aprendizado pode influenciar muito no futuro dele. Então é necessário que tenha, esse estreitamento entre os pais e os professores. Agora, os professores estão no ambiente deles, que é a escola, Sim. né. E aí, eu acredito que os pais acham que os professores têm que ir no ambiente da criança, que é a casa das crianças, que não faz sentido, né. São os pais que têm que ir até lá, que é um ambiente onde a criança, está aprendendo até a ter o convívio social, Sim. né, para poder ali ter informações a respeito da criança, né, para poder interagir com os professores, diretores, monitores, né. Então assim, eu acredito que está sendo, necessário isso nos dias de hoje, mais um estreitamento entre pais e professores. E o que pode estar impedindo isso? Com a ótica da escola. A escola, ela tenta, né, trazer o pai mais para próximo, né, para participar, para estar ali presente. Mas, nós temos os pais que são, né, bem participativos, que têm uma interação muito grande, e temos também aqueles que não têm. A escola sempre está aberta, para estar atendendo, né. O professor ele chama, ele conversa com os pais, a gente, na escola acontece alguns eventos, né, durante o ano, que é uma interação realmente da comunidade escolar com a comunidade, com a família, e nós sempre procuramos isso. O professor ele quando ele percebe alguma coisa, quando ele vê que não está, ocorrendo o desenvolvimento da criança, como deveria, o comportamento ou quando tem uma mudança de comportamento, o professor ele sempre, procura chamar o pai, o responsável para ir à escola, né, para passar, para ter uma conversa, para orientar. No sentido de como está aquela criança, porque muitas crianças elas têm um comportamento totalmente diferente, né, diante dos pais na escola, elas têm comportamentos diferentes. E como você disse agora há pouco, a escola, ela tem uma função social, é onde acontece a nossa interação, né. É o primeiro local que nós vamos interagir, que nós vamos estar diante das diferenças, né, vamos ter muitas divergências, que é o que faz com que nós, venhamos a desenvolver isso, né, essas habilidades. Eh, Todos nós temos várias habilidades, mas a função, principal da escola é uma função social, né, além da parte de aprendizagem, é uma função social. Nós temos lá dentro de uma sala, várias crianças de condições financeiras diferentes, religião, e isso a gente acaba tendo que conviver respeitando essas diferenças, né, respeitando aquilo que o outro acredita, eh deixando o outro expor aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. O professor ele trabalha muito, hoje em dia, a gente trabalha muito com o lado emoção, né. A gente trabalha com o lado emoção, com o lado, às vezes mesmo de educação, né. Os pais, mandam os filhos para a escola como você até mesmo disse, acha que é a escola que vai fazer tudo.
e não é a escola. A criança ela tem que ter o mínimo, né. É uma criança ela tem que ir para a escola, ela tem que ter cuidados, com ela mesmo tem que saber, né. Uma criança tem que saber ela entra na escola com 6 anos, ela tem que saber ir ao banheiro, ela tem que saber, que aquele lanchinho é dela, que ela tem que comer aquele, né, que ela não pode querer o que é do outro, respeitar, né. Eu acho, assim, que é o primeiro lugar que a gente começa a ter para respeitar, mais essas diferenças, né, a entender que o que é do outro não me pertence. E a gente percebe, assim, o professor ele tenta muito, trabalhar esse lado da aprendizagem, do emocional com a criança. A gente, teve uma mudança muito grande na nossa clientela. Nós hoje encontramos, assim, muita dificuldade. Por quê? A gente tem tanto as crianças têm tantos problemas emocionais e nós, na verdade, a nossa profissão, a gente, ganha muito mais experiência, a gente fala de muitas coisas pela experiência, pela vivência, mas a nossa profissão, a nossa formação, tem coisas que elas não vai dar uma dimensão para a gente, eh analisar e avaliar tudo. Então a gente percebe alguma mudança, a gente percebe, atitudes diferentes para aquela faixa etária, né, e a gente chama o responsável, a gente tenta conversar, a gente tenta explicar para ele que está acontecendo alguma coisa, né, pede para que ele também observe, para que ele fique atento, a esse comportamento. As crianças elas são muito inteligentes, né, elas são muito espertas. E elas usam isso em benefícios, né, como você disse do celular, da tela. Às vezes a gente tem uma criança que fala assim: "Eu tô com dor". A gente liga, vai embora hoje. Amanhã a criança volta, tô com dor. E aí a gente começa a perceber que não é dor, né? É que em casa é muito mais interessante. Ela vai ficar no celular, ela vai ficar sem fazer nada, ela vai brincar na rua, ela vai soltar uma pipa, enquanto que lá na escola ela tem que ficar sentada, ela tem que prestar atenção, tem as regras, né? Tem toda aquela rotina, ela não pode sair a hora que quer, ela não pode fazer o que quer. Ela está dentro de um espaço em que ela tem que respeitar. Então a criança, ela usa de alguns artifícios, aí algumas artimanhas, para ter benefícios. E nós, enquanto pais, a gente tem que ver isso também, né. Por que que o meu filho não está? É igual você disse, às vezes a criança não quer ir na escola. Por que que a criança não quer ir na escola? A gente precisa, enquanto pai, a gente precisa entender. E entender ouvir uma coisa que não acontece muito, né, nós temos que ouvir os 2 lados, né, a gente tem que ouvir o lado do nosso filho, mas a gente tem que ouvir o lado do profissional também, e junto, depois que a gente avalia tudo isso, a gente chega a um resultado: "Não, é isso, o meu filho precisa daquilo". E nós, assim, enquanto pais, a gente tem que ser muito presente, né, a gente tem que ser muito participativo. Nós percebemos os pais do primeiro ano nós temos 25 alunos, vai 23, mais de 20 pais na reunião. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, já começa a diminuir. Quando a criança, ela fecha esse ciclo do fundamental 1 e ela vai para o fundamental 2, né, que seria do sexto ao nono, os pais, eles acham que não sei se acham, né, ou, também fala assim: "Não, deixa eu deixar crescer, né, deixa eu deixar ele se virar", e acaba às vezes não estando tão perto como deveria, que é até o que você falou, sobre os adolescentes, né. Os adolescentes, a gente vê que a gente começa a perder mais esse contato. Então a gente percebe, assim, os pais na primeira infância, quando eles são menores, eles participam e acompanham mais. Quando eles ficam adolescentes, que é uma fase, eu acho que talvez uma das mais difíceis, né, porque se a gente não tem os nossos filhos perto de nós vamos perdê-los, né, para o mundo. O mundo vai oferecer algo melhor, né. A gente tem que ver o lugar onde ele está, os amigos que eles estão, porque dentro de uma sala de aula, ele vai ter todo tipo de informação, né, todo tipo de acesso a coisas que às vezes a gente, poda, a gente não deixa em casa, mas ele convive
com pessoas que têm, eh, uma vida totalmente diferente. Então a gente tem sempre que estar ali, acompanhando, vendo quem são os amigos, vendo se realmente está indo na escola, né. Às vezes os pais eles saem para trabalhar e eles deixam os filhos, né, para ir para a escola, o filho não vai, ou às vezes o filho vai e não entra. E como que o pai vai saber? Nós, enquanto escola, avisamos: "Olha, seu filho não está vindo, ou seu filho está com tantas faltas", né. E a gente sempre tenta ter essa comunicação com os pais. A escola, ela tenta por meio de telefone, por meio de amigos, de vizinhos, a gente chega até, ir, né, na casa, às vezes, do aluno, pra saber o que realmente está acontecendo. Então a gente percebe muito isso. Os pais, eles a gente não pode, deixar em nenhum momento os nossos filhos, né. A gente tem que estar sempre por perto. E como eu disse anteriormente, incentivar, eh, a estudar, a ter uma umas habilidades, ter as habilidades que ele tem, a gente tem que incentivar a desenvolver essas habilidades, porque não é todo mundo. Então, quando a criança não gosta de ler, ela tem dificuldade na leitura, mas ela vai para a matemática, ela vai para os números, talvez no raciocínio, no cálculo, ela tem uma habilidade, né, melhor. E nós temos que estar participando. Nós, enquanto pais, a gente tem que procurar a escola sim, a gente tem que saber dos nossos filhos sim, né. Se não acontece, de sermos chamados, participar das reuniões de pais, dos eventos que a escola oferece, né. Os professores, eles estão sempre dispostos a atender, eles têm um horário que eles podem estar falando com os pais podem ir para tirar essas dúvidas, né. "O que está acontecendo com meu filho? O que eu posso", e juntos, tentar, né, ver o que que realmente está acontecendo, o que pode estar acontecendo. Às vezes a gente tem crianças, elas ficam rebeldes, né, fazem bagunça, por quê? Porque quer chamar a atenção, né, às vezes do pai, às vezes da professora, às vezes ele quer ser o centro, e eles não encontram, maneiras, né, então eles vão fazendo aquilo que eles acham que vai resolver. A gente percebe que tem muitas crianças, por exemplo, que ele não faz, que ele não termina, que ele não conclui, por quê? Porque ele não sabe, né, porque ele tem dificuldade, então já tende a ter todo esse atraso. Às vezes não é porque a criança não quer, olha, ele fica quieto, ele tenta fazer, ele participa, mas a criança tem uma dificuldade que só aquilo não basta para ela. Então é muito importante quando o filho está na escola, os pais acompanharem, olhando o caderno, olhando os materiais, perguntando, né, como foi o seu dia hoje, o que que aconteceu de interessante, aconteceu alguma coisa, né, alguma coisa que você achou diferente. A gente sempre tem que estar sempre, presente, fazendo esses tipos de pergunta. E acompanhar. Então, às vezes, a gente vê que o caderno está incompleto, que as atividades não estão realizadas. Por quê? Né? A gente pergunta para os nossos filhos: "Por que que está sem fazer? O que que aconteceu?". "Ah, a professora apagou a lousa". "Ah, será que foi isso mesmo?". Então deixa eu ir na escola, né, para saber. Porque a criança, o adolescente, ele sempre vai transferir, né. É muito raro ele falar: "Não, eu não fiz, porque eu não quis, porque não deu tempo", ele sempre vai protelar para alguém. Mas é onde que, quando a gente está acompanhando, isso fica mais fácil, né. A gente vê o que que aconteceu, né, perguntar e estar acompanhando mais em tempo real, né. Então, assim, eu acho tão necessário a nossa participação. Na vida dos nossos filhos, a gente tem que ser presente, né. Temos que acompanhar na escola. O professor nos chama, eu vou até a escola, posso falar com a professora? Eu gostaria de saber como está meu filho, né. E o seu filho vai saber que você se importa, que você sempre está procurando, saber o que está acontecendo na vida dele, né. Ele vai se sentir amado,
né, respeitado. "Olha, meu pai se importa comigo, né. Nossa, meu pai veio hoje, meu pai não estava trabalhando, estava de folga e veio até a escola para saber", né. A gente percebe, assim, quando a criança, o responsável, ele não tem o hábito de levar, de buscar, quando é o pai, quando é a mãe, a gente percebe a felicidade muito grande na criança, né, ela fica, no momento, assim, aquele momento ela vibra, né, ela fica radiante: "Hoje é meu pai que vem me buscar", né. E aí a gente vai entender por quê, porque não fica, porque não busca, né, porque o pai trabalha, às vezes o pai viaja. Então, assim, isso é muito importante. Mesmo com pouco tempo, porque nós temos, às vezes, assim, muito pouco tempo para ficar com os nossos filhos, é importante a gente tirar, né, uns minutinhos do nosso dia para estar junto com eles, né. É muito importante essa interação família, né, a família, vendo o que está acontecendo, conversando, né, dialogando, a gente consegue chegar a um resultado melhor. Certo. Hoje nós sabemos que o professor, ele é considerado um profissional de primeira importância para o futuro das crianças. Mas, de acordo com os últimos dados, o que se conota é que o professor hoje, ele é de importância secundária, porque tem muitas outras coisas que vêm em primeiro lugar, quando o assunto é educação. E uma outra coisa que nos leva a ter, essa essa certeza, é a forma que esses alunos tratam os professores na sala de aula. O que está acontecendo com as crianças? Por que um comportamento tão agressivo? Eu penso o seguinte: nós, perdemos um pouco do respeito, né. As pessoas, elas não respeitam mais o professor, né. Antes, nós tínhamos, assim, os nossos pais, eles iam na escola para saber o que aconteceu, mas no sentido de nos corrigir, de nos orientar, de falar: "Isso não pode". E hoje, nós percebemos que os pais dos nossos alunos, não podemos generalizar, né. Nós temos alguns pais que eles têm um comportamento tão agressivo tanto quanto o aluno. Uma criança, um adolescente que ele é maltratado, que ele só escuta palavras de agressivas, palavras de baixo calão, uma criança, um adolescente que ele não recebe carinho, que ele não recebe atenção, como ele vai tratar o outro? Quem é o professor para ele? Às vezes, ele vai encontrar nesse professor uma pessoa que ele admira, que ele gosta, um confidente, né, mas às vezes não. Às vezes ele vai ter um comportamento, ao contrário, né. Ele vai reproduzir aquilo que ele vê, aquilo que ele vivencia. Então, assim, hoje em dia nós temos, às vezes a gente tem muito mais facilidade para lidar com os alunos, com os nossos alunos, do que com os pais dos nossos alunos, do que com os responsáveis. Porque às vezes a gente conversa com uma criança, com um adolescente, ele nos entende. E às vezes a gente vai conversar, vai fazer uma orientação para o pai não entende, o pai não aceita aquilo que nós estamos falando. E aí a gente vai percebendo que a gente, o meio que nós temos hoje, é somos nós e o aluno, então a gente tem que trazer o aluno para perto, a gente tem que dar, é como eu disse, as atividades, as coisas têm que ir, despertar interesse no aluno, a gente tem que tentar despertar interesse no aluno todo momento. Lembrando que a gente não trabalha só com conteúdo, lembrando que a gente tem que pensar no emocional da criança. Muitas vezes as crianças agressivas, elas chegam reproduzindo aquilo que viveu, né. Aquilo que "Olha, mas você já acordou, né, já veio para a escola logo de manhã, assim", mas a gente não sabe que ele viveu, né, que foram essas horas dele. Então, assim, a gente percebe que tem criança que a escola é um lugar onde ele tem um pouco de paz, né, de tranquilidade, que é um lugar que às vezes ele se sente seguro,
né, acolhido, protegido, ele sabe que ali ele vai ter comida, que ele vai ter alguém que olha e que zela por ele, porque às vezes ele não tem isso. Então, assim, às vezes a gente vê um comportamento agressivo de um aluno, de um adolescente, e a gente não consegue imaginar o que ele está vivenciando, né. Qual é o conflito dele? Qual a questão? O que está, na cabecinha dele, né. Por que que ele está desse jeito? Então, assim, uma criança, um adolescente, adolescente é uma fase, né, uma fase de maior rebeldia, onde os hormônios, onde tudo está mudando, o corpo dele está em transformação. Mas se ele for bem tratado, se ele for, respeitado, se ele receber carinho, e ele vai conseguir isso, né, ele vai conseguir passar isso. Uma coisa, assim, que eu ouço muito dos meus filhos: "Olha, seus filhos são muito educados. Seus filhos nossa, seus filhos são educados". E isso eu não é da escola, é em qualquer lugar. São carinhosos, são atenciosos, são educados. Mas é o que a gente procura dar, né. Olha, respeita as pessoas, pensa no que você vai fazer, no que você vai falar. Então eles recebem essa orientação. E a gente cobra, né. É cobrar também deles: "Não faça isso, você deve respeitar o seu professor". "Ah, mas o professor", sempre vai ter um "mas", né, "mas o professor, olha, é comigo". Não, espera aí, vamos ver o que aconteceu. O pai, ele não pode, dizer o seguinte: "Ah, ele fez isso com você, eu vou lá e ele vai ver, eu vou brigar com ele". A gente escuta muito isso. Às vezes a criança fala assim: "Ah, vai chamar meu pai, ele vai vir aqui e vai ficar bravo com você", né. O pai, a mãe, ele ao invés de tentar entender o que está acontecendo, ele quer ir na escola para brigar, né, para agredir. Do mesmo jeito que às vezes o adolescente agrediu, o pai também quer ir lá para agredir o professor. Então a gente percebe muito isso. Lembrando que também nós temos diversos professores. Nós temos pessoas muito competentes, muito capacitadas, nós temos pessoas que são muito carinhosas, né, nós temos profissionais que nós, assim, podemos tirar o chapéu para eles, porque eles fazem um trabalho, digamos, invejável, no sentido de que trabalho maravilhoso, né. O profissional ele se dedica àquilo, ele se dedica a cuidar do aluno, ele é todo atencioso, ele vê que a criança não está bem, ele tenta, eh, procurar amenizar aquela situação. Tem situações que a gente não vai conseguir resolver, né, mas a gente sempre está ali. Mas nós temos também profissionais que eles já não tratam o aluno com esse olhar, eh digamos, mais o lado emocional. Temos professores que eles vão dar o conteúdo, né, eles vão dar a matéria que ele tem que dar, ele vai ensinar aquele que precisa ensinar, sem levar em consideração esse lado emocional. E o lado emocional é uma coisa que pesa muito, muito na hora de aprender, que gera, né, consequências em tudo. Nós percebemos o seguinte, todos nós, né, pessoas, a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa controlar as nossas emoções, né. Olha, e a gente quando a gente, tenta e faz atividades, procura desenvolver, essas questões para melhorar isso, a gente já melhora bastante. Uma palavra muito usada, que eu falo assim, as pessoas usam muito a palavra, mas às vezes não faz, que é a palavra empatia. Empatia virou, né, uma palavra que veio e virou moda. Eh, Pandemia, pós-pandemia, foi uma palavra, assim, que gritante. Empatia, empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas diante daquela situação, né, como eu reagiria, né? Então, assim, às vezes a gente não é uma palavra que a gente fala, é uma ação, é uma atitude. Às vezes o meu aluno, ele só quer ficar quietinho naquele momento e a gente tem que respeitar, né. A gente tem que tentar, ver essa questão do emocional, chamar esse adolescente, essa criança para perto, mas também chamar os responsáveis.
Então, assim, a gente vive situações, todos os dias em que as crianças, elas são crianças, né, mas os adolescentes, eles são colocados à prova toda hora dessas questões das emoções, né. E eles vivem conflitos muito grandes, e a gente tem que ter alguém, né, que olhe por isso. Às vezes é o que a gente está falando, a gente tem sempre um professor, igual quando eles têm mais professores, né, professor de português, matemática, história, eles vão se identificar com alguém, né, eles vão ter alguém que eles vão admirar, que eles vão gostar, e às vezes esse professor é o que consegue, reverter essa situação, né. A criança é mais tranquila, ele consegue conversar, orientar, passar algumas coisas para ele que não devem ser feitas, e ele começa a seguir isso. Mas assim, o que é importante mesmo é a gente levar em consideração essa questão do emocional, né. Hoje a gente às vezes não imagina, mas a criança tem uma sobrecarga muito grande, às vezes o pai separou, às vezes o pai é um alcoólatra, né, às vezes a mãe deixou com o pai e foi embora, né, às vezes ele mora com uma avó, com uma tia, porque não tem a mãe nem o pai presente. Então são situações que não adianta a gente dizer que não vai, fazer diferença, faz toda a diferença, porque qual é o emocional que essa criança tem para estar ali dentro e aprender, né. Para a gente aprender, a gente precisa de várias coisas. A gente tem que ter concentração, a gente tem que ter atenção, né, uma criança que ela não consegue se concentrar, uma criança que qualquer coisa distraia ela vai ter uma dificuldade, né, maior para aprender. E a gente vai vendo assim, às vezes essa irritabilidade, né, às vezes a criança está irritada, às vezes o adolescente está irritado, mas às vezes é por conta de um fator emocional que está acontecendo na vida dele, não que nós vamos conseguir resolver, mas a gente às vezes a gente consegue ajudar. E assim, quando a gente começa a olhar, quando a gente tem um olhar para o outro, eh diferente, eu acho assim, às vezes a gente: "Ah, não aprende porque", às vezes a gente fala algumas coisas que não é real, né. A gente fala assim: "Ah, não aprende porque não faz, porque o pai, a mãe não acompanha, olha, veio para a escola sem nada". Não são só essas questões, a gente sabe que isso dificulta, né, mas não são só essas questões. Eu falo muito disso porque às vezes, a pessoa já sente no físico, né, pessoas ansiosas, eh, pessoas irritadas, você já consegue ver, né, como que ela muda. Então ali dentro do ambiente em que existe várias pessoas falando, opinando, né, e cada um com uma maneira de vida diferente, isso, causa muito atrito, né, às vezes é um atrito com um amigo, às vezes é um atrito com o professor, é uma rebeldia que a gente não consegue entender, mas a gente precisa, eu acho assim que nós, precisamos olhar mais essa questão do emocional. Quando a gente olha, a gente dá uma, sabe, uma parada, a gente fala: "Não, espera, né, deixa eu ver o que que eu vou fazer". A gente para e pensa numa ação de como nós vamos fazer com aquilo, porque bater de frente não vai resolver, né, porque agir do mesmo jeito que o aluno, que o adolescente vai agir com a gente, não vai resolver. Então a gente tem que mudar aí a estratégia, a gente tem que ver qual vai ser o melhor caminho para aquele adolescente, né. Mas é muito importante, eu falo que a participação dos pais, né, ainda mais nessa fase de adolescência, né. Então nós temos vão fazer, vão estar, mais propensos a isso por conta de toda essa questão hormonal, né, de toda essa transformação. Mas nós, fazendo o nosso papel, acompanhando, estando presente, eu acho que é mais difícil a gente, enquanto pai, falhar, né. A gente pode até falhar, mas pelo menos nós fizemos tudo o que nós podíamos, o que estava ao nosso alcance. Então é muito importante a gente, eh, olhar, acompanhar, orientar. O filho não quer ir na escola, você tem que ir, você vai estudar.
"Ah, eu não quero fazer nada", você vai, você precisa, né. "Ah, eu não gosto de estudar", eu escuto isso todos os dias, "eu não gosto de estudar". Querido, mas você vai estudar, você tem que estudar. Você tem que estudar, você logo vai estar no mercado de trabalho, né, você precisa trabalhar. Então, assim, a gente vai colocando, as responsabilidades. Você vai ter responsabilidades, você não vai ser criança, não que a gente vai cobrar de uma criança o às vezes o mesmo que cobraria de um adolescente, de um adulto, mas desde criança tem que ter as crianças têm que ter responsabilidade, né, porque sem responsabilidade a gente não consegue desenvolver algumas habilidades, né. Você vê, não não ter cuidado com suas próprias coisas, né. Tem que ter cuidado com as suas coisas, tem que organizar suas coisas, tudo isso vai refletir na vida dele futura, na vida dele profissional, né. Então a gente precisa não é só uma parte, né, precisamos, como a gente disse, de um todo. Nós não somos só uma parte, nós somos físicos, somos emocional, a parte cognitiva, né, somos a parte espiritual também. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então todas essas tem que estar tudo junto, né, tem que estar tudo em equilíbrio. Não adianta nada eu ter uma parte física muito boa, estar bem alimentado, meu corpo estar saudável, mas eu estar doente emocionalmente. Esse é um grande problema. Nós temos pessoas muito mal emocionalmente, né, e a gente, assim, diariamente quando a gente conversa com as pessoas, eu não sei se vocês percebem, a gente às vezes chama um pai, uma mãe na escola, e eles querem contar o problema pra gente, como se nós tivéssemos a solução, como se nós fôssemos falar: "Olha, faça isso que vai dar certo". Nós não temos, né, nós estamos chamando, eh, lá, né, às vezes para falar: "Ó, seu filho não está fazendo as atividades". "Ah, eu não sei mais o que eu faço com ele". "Ai, o que que eu faço com ele? Ele não faz o que eu mando". Então, nós não somos nós que vamos resolver, né, quem tem que resolver isso são os pais. Então, às vezes, eles vão até nós, eh, sem saber o que fazer com os próprios filhos, com a educação dos filhos, né, esquecendo que eles são os responsáveis, né, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Mas também entraria num terceiro ambiente, né. Por exemplo, a gente está falando de casa, a gente está falando de escola, mas quando diz respeito aos pais, tentar passar para os professores o que está acontecendo no lar, aí já entra no ambiente da terapia, Sim, né, um acompanhamento, né, com psicólogo, né. Aí já entra, uma outra questão, né. E dentro dessa questão, eh, a senhora atua há 30 anos como educadora. sim. Há 30 anos, essa questão de déficit de atenção, sabe, essa questão de TDAH Aumentou, aumentou? aumentou. Tá, mas então, assim, não é algo que deu um boom agora, Não, é algo aumentou. que já vem acontecendo. Aumentou. O que que acontece? Antes, as crianças eu acho que não tinha tanto isso de laudo. Quando eu comecei, era uma fase que todo mundo era hiperativo. "Ah, essa criança é hiperativa, essa criança é hiperativa". Só porque a criança levantava, às vezes era hiperativa, porque ela não conseguia fazer alguma coisa. Nós tivemos um tempo também que foi muitas crianças foram faladas que elas eram dislexas. Elas não conseguiam aprender porque tinha dislexia. Ah, era o hiperativo e dislexia. Agora, de um tempo para cá, nós estamos tendo muito essa questão dos transtornos, né, o TDAH, o TDA, eh, e a gente vai, você citando isso, eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma sala de primeiro ano com 42 crianças. Você imagina o que que é isso, que, né, 42 crianças com 6, 7 anos, para você alfabetizar. Dentro de uma sala de 42 crianças, eu tinha 3, 4 crianças que não faziam.
que tinha alguma coisa, mas não era diagnosticado. A gente até falava para a mãe: "Olha, ele não aprendeu ainda", tudo. Nada que se encaixava, né, como um transtorno, mas aumentou. Hoje, cada dia mais, nós temos um número maior de alunos, de crianças com TDAH. Tanto que nós estamos adultos descobrindo agora que nós temos TDAH, né, TDA, TDAH, né, a gente vai se encaixando nesses transtornos. Existem outras coisas também, autismo, né, quando eu comecei a dar aula, não tinha, hoje nós temos muito mais. E aí tem estudos, tem pesquisas, né, são realmente coisas que vêm acontecendo mais agora, são fatores, né, são mudanças, é genético? É, né, mas tem alguns fatores que contribuem. Então, assim, os pais, não percebem, né. Nós temos muitas crianças que elas chegam na escola e que o pai não percebe que aquilo ali já deveria ter sido sanado. Uma criança que não consegue falar, uma criança que não fala uma frase de compreensão, uma criança que não compreende o que é dito para ela. E o pai acha que aquilo está dentro da normalidade, né. Isso é normal. Não, isso tem várias coisas que não é normal, né. Então a criança falar, às vezes uma criança nós temos muitos alunos hoje, nós tínhamos, mas nós temos muitos alunos que precisam de fono, nós temos muitos alunos que precisam de acompanhamento psicopedagogo, nós temos muitos alunos que precisam de psicólogo, de terapeuta, né. Então agora você percebe que você precisa de mais especialistas, né, mais profissionais para ajudar o aluno. Então assim, ó, numa sala com 25 alunos, nós temos 8 alunos que têm alguma coisa, né. Um TDAH, eh, às vezes um probleminha auditivo. Agora também nós estamos, os pais eles estão levando muito os filhos para fazer um acompanhamento auditivo, para ver também da audição, memória, se é a curto, se é a longo prazo. Então, hoje nós temos outros mecanismos, né, para descobrir o que dificulta. Antes, as crianças reprovavam, ficava 2, 3, 4 anos na mesma série. Hoje já nós não temos isso. Nós temos a progressão continuada, que a criança entra do primeiro até o terceiro, que é o momento de alfabetização dela, ela pode ser retida aqui no nosso município, o sistema é esse, ela pode ser retida no terceiro, no quinto, no sétimo e no nono, né. Então, do primeiro ao terceiro seria essa parte de alfabetização. Quando chegar ao quinto, ele teria que saber ler, escrever, interpretar, o cálculo, as operações, para poder ir para o sexto ano, né, até domínio da leitura. Então, hoje a gente já, percebe que isso já não acontece tanto. Às vezes a gente tem, não que a gente não tenha, a gente tem crianças que estão lá no quinto ano que têm dificuldade para leitura, para escrita, que ele não está no nível de quinto ano. Nós percebemos também uma defasagem muito grande na 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 qualidade, né. Eh Parece que foi diminuindo, sabe, não dava, eh, por exemplo, assim, a gente não conseguia dar tudo aquilo que era necessário. "Ah, então não tem condições, meu aluno não aprende isso". Então era passado para o próximo ano, então ao invés dele ver no quarto, ele iria ver no quinto, né. Então a gente vê uma defasagem muito grande, mas aumentou muito, considerável, assim, eu acho que o número bem alto, a gente olhando pela nossa cidade mesmo, crianças que têm necessidades, né, que precisam de um acompanhamento, de um professor auxiliar, né, de um intérprete, a gente tem intérprete de libras na nossa escola, então a gente percebe que isso aumentou muito. Então tem muitas crianças com TDAH, muitas crianças autistas.
Muitas crianças com várias situações que não são laudados, né, que não são diagnosticados, e isso é o pior, porque a partir do momento que a criança, ela é diagnosticada, que ela vai ao médico, que sabe o que ela tem, começa-se um tratamento. E aí ela começa a fazer uso de medicação, ela vai fazer as terapias dela, e ela avança muito. A gente percebe, assim, a criança quando ela entra, que a gente percebe durante um período que ela tem alguma coisa, que a gente chama o responsável, conversa e orienta, pede para levar, né, a um médico, ao especialista, e quando a gente tem o retorno, quando, é laudado com alguma coisa e a criança começa a ter todo esse acompanhamento desses outros profissionais, a gente tem um resultado satisfatório. Então, assim, é é uma mudança visível, visível geral, sabe, de comportamento, de postura, a criança muda demais. Então, a partir do momento que é diagnosticado, a partir do momento que ela começa a fazer terapia. A gente estava esses dias estava comentando, né, que acho que todo mundo precisa fazer terapia. Terapia em todos os sentidos, né. Por quê? A gente melhora muito na terapia, né, a gente vai, conseguir lidar com N situações, e isso a gente vê da criança. A criança ela vai na terapia, ela vai aprender regras, ela vai aprender que tem que respeitar, ela vai fazer uma terapia lá, ela tá lá a terapeuta tá com ela dando uma atividade, um joguinho lúdico, né, que é o lúdico que a gente fala que aprende muito mais. Uhum. E às vezes fala assim: "Ai, que você fez?". "Ah, eu estava brincando". Mas esse brincando é o aprendizado, é a maneira como vai trabalhado. Então vai lá na terapia, a criança não sabe esperar a vez dela, a criança quer tudo de imediato, né. Eu quero", e aí ela vai lá na terapia, isso vai sendo trabalhado, né, vai sendo feito um levantamento daquilo que é necessário trabalhar. E a gente percebe uma melhora muito grande em crianças que são acompanhadas, que tenham um tratamento adequado, o avanço que ela tem. Então, assim, a gente sabe que sem esses acompanhamentos, sem esses profissionais, essa criança não vai conseguir avançar. Ela não vai conseguir progredir no processo dela de alfabetização. Então, é necessário outros profissionais. E hoje também a gente percebe, assim, cada vez mais a necessidades de mais profissionais e bons profissionais, né, bons profissionais que consigam ver, que consigam analisar e detectar realmente o que realmente tem ou não. Né, porque às vezes a gente fala, leva, faça isso, faça aquilo, e aí o pai às vezes ele volta para a gente com resultado do qual não deu nada. Então, isso a gente fica assim: "Não deu nada", né, mas a gente, não sabe como essa criança foi avaliada, né. Então assim, o pai e a mãe, eles também têm que levar a realidade, Hum. né, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas os pais falam outra. A gente faz um relatório e diz como é, e a criança é o oposto dentro de casa. Então também fica difícil para perceber o que a criança tem, né. Mas se todos, trabalhassem juntos, né, a família, os professores, a gente tem um resultado melhor. É um conjunto, né, é uma força-tarefa, digamos assim. Quando os 2 lados aí, quando ambos trabalham com um objetivo só, que é da aprendizagem, né, do desenvolvimento da criança, a gente consegue ter um resultado positivo. E de quanto tempo para cá tem aumentado, assim, de maneira expressiva Eu essa questão? acho que de uns 10 anos para cá, Foi o que eu imaginei também, uns 10 anos pelo para que eu cá. tenho visto. Isso quer dizer que dentro de 10 anos à frente, isso pode aumentar, né, Nós Maria? tivemos uma mudança muito grande, né, a gente, assim, pega, como eu disse para você, quando eu entrei, a gente não tinha, era o dislexo ou hiperativo. Uhum, Então a gente tem muitas, assim, fases, né. uhum. Agora, há alguns anos atrás, eu lembro que a gente estava tendo muito TOD, né, transtorno que a criança
desafia a todo momento, né, não aceita não de modo algum. E aí, às vezes, a gente confunde isso, né, eh, criança tem mesmo ou é porque alguém não consegue pôr limites, né, então fica assim, são várias questões. E aí a gente percebe, eu pra te falar mesmo, eu acho que de uns 10 anos para cá, aumentou o número de crianças com o TDAH, autista, que tenha algum problema, eh, intelectual também, né. Às vezes a gente fala assim, tem tantas outras deficiências intelectuais que prejudica, nós, assim, às vezes recebemos alunos que passam 3, 4 anos dentro da escola, e aí depois de tanto tempo que a mãe, né, faz esse acompanhamento, descobre que a criança tem uma parte do cérebro que ela não vai aprender determinada assunto, determinada habilidade. Nós temos alunos que eles são avaliados só oralmente. Não conseguem na escrita. Mas, por exemplo, eu explico lá o conteúdo de história, de ciências, ele consegue me responder oralmente. Ele consegue participar, mas numa prova escrita já não consegue. Então esse aluno ele tem que ser avaliado oralmente. Ele não vai ser avaliado como todos os outros. Então a gente tem que levar em consideração as diferentes avaliações também, de acordo com aquilo que ele tem. E então essa mudança, eu falo assim que é uma mudança muito grande, né, mudaram-se muitos alunos, mudaram muitos pais, né, mudanças de comportamento. E o que fica às vezes mais difícil. Às vezes o pai ele tem muita dificuldade de aceitar, né, que o filho tem alguma coisa, Uhum. né, de levar e de ser diagnosticado. Às vezes o pai quer, né, porque pelo menos foi diagnosticado, agora eu já sei que ele tem, né. E às vezes o pai não quer, justamente porque já sabe as dificuldades que vêm pela frente. É porque o modo de tratamento, são outros, né. Sim, então eles acabam às vezes dificultando. Né, dificulta por não compreender, não que não queira, né, Uhum. mas às vezes a pessoa não consegue aceitar aquilo, né, e aí essa não compreensão só dificulta, cada vez mais. É uma situação que vai gerando outras A situações. criança, se ela tinha que aprender tal coisa com 6 anos, se eu tinha que resolver isso com 6, vai para o 7, não consegue com 7, vai com 8. A gente fala assim, ó, uma criança ela entrou no primeiro ano, se ela chega lá no quinto ano sem saber ler e escrever, a situação é difícil. Para se reverter todo esses 4 anos anteriores aí de uma fase que ela já deveria ter, é muito mais difícil, né. É difícil para ser trabalhado, é um processo que vai demandar, muitas coisas, né, porque uma criança chegar até o quinto ano, chegar com 10, 11 anos e não conseguir, a gente já sabe que vai ter um trabalho bem difícil aí para ser desenvolvido. Alguma coisa aconteceu durante todo esse período dele de alfabetização. Lembrando que cada um tem o seu ritmo, cada um aprende no seu momento, Sim. mas nós temos as fases, né. Até quando, né, a gente não pode ficar estagnado naquele mesmo ponto, né, a gente tem que ter uma evolução. Hoje ele aprende isso, amanhã ele aprende aquilo, e é uma crescente, né. Agora tem criança que aprende e dá uma parada, então a gente também tem que procurar ver o que está acontecendo. Eu participei de uma palestra que acontece no mês de abril, que fala do TEA, né, que é o transtorno de espectro autista. Eh, Eles passaram dados bastante preocupantes, e são esses dados que me levam a pensar que ao transcorrer dos anos à frente, essa situação do TDAH, que hoje recebe esse nome, mas que futuramente, muito provavelmente, vai ter outro nome, né. Essa questão ela é crescente, ela pode aumentar. E por diversos fatores, Sim, né, a genética é uma delas.
eu tive conversando recentemente com uma psicopedagoga e ela disse isso, que a genética, ela ela é o principal fator, né, que leva uma criança ter limitações para entender, para compreender, para reagir a algumas coisas. Esses números, eles assustam muito. Recentemente aqui, a gente teve entrevistando um grupo, né, que lida com essas questões de corpo, mente e espírito, né. Eles falam a respeito da alimentação que é necessário para o corpo, desenvolvimento, Sim, né. Fala da mente, né, que é o desenvolvimento neural, pensamentos, enfim, desenvolvimento, e também fala da parte espiritual, né. E eles disseram, que a situação é preocupante, porque a gente está vivendo, ele deixou bem aberto isso, que a gente está vivendo tempos onde, as crianças estão doentes, elas estão doentes, mas que isso vem de genética, né, e que tem como reverter isso, tem como reverter, só que não é um projeto rápido para ser resolvido, sim. né, é algo que principalmente agora, por ter, sido, percebido que há uma necessidade de outros profissionais, então, são vários os processos. Então, demora para reverter essa situação. Reverter totalmente não, mas pelo menos chegar num ponto de equilíbrio, né, sei lá, talvez uma vacina, talvez uma terapia de maneira mais específica, Com né. relação ao TEA, eh a gente estava conversando e um amigo do meu irmão disse que um pesquisador dos Estados Unidos disse que está relacionado também com falta de vitamina D. Então é necessário, eh, a vitamina D. Então a gente vai percebendo que os estudos, eles vão, se aprofundando, né, Uhum, e vão vendo, uhum, muito mais, eh, o que falta, né, a questão da genética, a vitamina, olha o que que aconteceu, né. E a gente vai tendo também outros transtornos, né, não só o autismo, uhum, né, mas a gente tem vários. É assim, e é o que a gente diz, cada como você mesmo acabou de falar, cada hora surge um nome, né. Ó, surge o novo transtorno, então tem um transtorno, aí daquele lá já vem uma característica, e uma coisa assim que a gente percebeu, com relação ao autismo, que não é exatamente, não tem autismo, porque ele não tem esse comportamento que está lá, né. Às vezes a gente percebe que uma criança ela não se encaixa em todos aqueles itens, né, em todos aqueles tópicos que uhum, está lá uhum, listado para o autista. E a gente percebe isso. Então, às vezes, por conta de uma questão ou outra, ele não se encaixa, mas ele tem todos, né, quase todos, então acaba sendo algum outro. Então a gente vai, assim, tendo vários transtornos. Cada dia a gente sabe de um, a cada tempo, né, cada dia é modo de dizer, mas a cada tempo a gente sabe de um novo transtorno, de um novo estudo uhum, que vem a ter, né. Então o meu irmão falou, ele tem o amigo tem um filho, e foi estava acompanha, lê muito, né, tem muito interesse nesse tipo de assunto, e ele disse que também está relacionado, à falta de vitamina D. Nós temos comportamentos, né, que vão gerar doenças que a gente não tinha, né, doenças, futuras, igual a tela, a visão, né, uhum, a nossa posição, né, os dedos, né, que as crianças ficam na tela. Então são coisas que não tinham, né, mas que vai se desenvolver. E a gente percebe a mesma coisa com os transtornos. Então, assim, se a gente pegar uma linha aí, a gente tem
olha, tem esse, aquele outro, né, e aí vai vendo. Então demanda, eh, profissionais bem competentes mesmo para ele não enquadrar em um e não ser aquele, né. Uhum, Ou descartar que não tem, que eu acho que é o eu não sei, às vezes, assim, às vezes a gente se pergunta: o que é pior? É laudar ou não laudar? É uma pergunta que nos deixa dúvida, porque às vezes você lauda, você está comprometendo, e às vezes você não lauda, você compromete também mais ainda. Né, porque tem crianças que ela não consegue, ela realmente precisa, mesmo que fale que não tem, ela precisa da medicação, ela precisa de alguma coisa, né. Só o normal não é o suficiente, né, não é capaz de oferecer tudo aquilo que ela precisa. Então a gente vai vendo muito isso. Então, com relação a transtorno, eu vejo assim, cada dia a gente recebe os relatórios, né, para pôr no prontuário, cada a cada momento é uma coisa nova, né. Olha, a gente recebeu agora recentemente, muitos alunos com TDAH, e a gente fala assim: "Mas essa criança a gente acha que ele tem o TDA, que é o déficit de atenção, uhum, mas de hiperatividade, a gente não acha, a criança consegue ficar sentada, a criança consegue regras, né, uhum, mas a gente não consegue dizer como ela foi avaliada. uhum, E aí passa-se uma medicação, né. Então, a gente não sabe se isso é uma coisa tão boa, né. uhum, Então quando realmente se tem, eh, a gente é o aconselhável, né. Então a gente precisa, eu acho que hoje a gente precisa de profissionais bem competentes para estar avaliando isso daí, porque é muito complicado a gente falar que não tem, dar alta, né, de uma coisa que a gente descartou ali e foi ver. E aí você, eu não sei se você já ouviu, mas a gente ouve histórias, diariamente. Inclusive a minha coordenadora que trabalha comigo, a filha dela é autista, e demorou muito para identificar. Ela sempre achou que a filha tinha alguma coisa, diferente das outras, sempre. E também não conseguia, né. Até que encontrou um profissional que conseguiu realmente observar e laudar. Então a menina com medicação é outra criança. Então a gente percebe a importância de um bom profissional nesse sentido, porque nós, enquanto professores na escola, a gente não tem, nós não somos, né, eh, capacitados para isso, isso não é a nossa capacidade, né, não é o nosso currículo, né, a gente não tem essa formação uhum, para estar diagnosticando, mas a gente percebe, com aquilo que a gente tem de formação, né, que aquilo está fora, que aquilo ali não está dentro do que é o esperado para aquela faixa etária, né, para aquela criança. A gente vê comportamento, vê atitudes, né, que a gente analisa: "Isso aqui não está legal". E aí a gente tenta: "Olha, leva no médico", né, a gente vai com um jeitinho para que o pai aceite levar, ou que o pai perceba alguma coisa, que é a nossa dificuldade também. aham. Mas aí, por exemplo, que nem no caso da senhora, da professora e também atualmente diretora Maria, eh, a senhora pretende, atuar na área de neuropsicopedagogia, é isso? Eu pretendo, eu tenho psicopedagogia, Uhum, eu pretendo, assim, me aperfeiçoar, né, uhum, ler, fazer pós-graduação. uhum, Eu tenho algumas pós, né, uhum, e ver, para estar desenvolvendo esse trabalho. É um trabalho mais individual, né, voltado para essas dificuldades do aluno, para trabalhar, né, uhum. eh maneiras de trabalhar com esse aluno para que ele venha aprender. O trabalho do psicopedagogo, né, ele é voltado para esse trabalho individual, onde o psico eh, vai fazer um levantamento, né, dos dados, do que ele tem com o aluno, vai trabalhar de maneira lúdica, né, para que ele avance. O neuro
psicopedagogo Uhum. é mais ou menos Hã. parecido, Hum. né, é todo esse trabalho individual. Hum. Eu falo assim que eu gosto de dar aula, né, mas eu quero fazer algo novo, né. A minha vontade era ter feito psicologia, Uhum. né, fiz pedagogia. Então, assim, essas áreas elas conseguem caminhar, né, a gente consegue, trabalhar, né, bem, porque nós, mesmo tendo pedagogia, a gente consegue ter essa parte, a gente estuda um pouco de psicologia, né, Uhum. para tentar, conhecer aí o desenvolvimento, né, como a criança aprende, como que ela se desenvolve. Então a gente também estuda um pouquinho, de psicologia, né, a gente vê um pouquinho desse lado também. Então um trabalho mais voltado para psicopedagogia, para aulas diferenciadas, né. A gente fala, não é uma aula de reforço, né, Uhum. são aulas diferenciadas, né. Uhum. Mesmo que fossem aulas particulares, né, a gente: "Ah, é aula particular, aula de reforço", mas é uma aula diferente, né, é uma abordagem diferente. E às vezes a gente também, assim, o individual, né, a gente consegue aprender, né, muito mais do que se a gente tivesse com 20, 30. Tem pessoas que precisa de atenção, né, ela precisa que alguém fique ali do lado realmente dela, para que ela possa aprender Seria um acompanhamento mais de perto, né. mais de perto. Bom, conversamos aqui então agora com a Maria. Maria Silva, nascida em Cambira, Paraná, casada, professora de matemática, ciência, está atuando há 30 anos como educadora, atua na cidade de maneira efetiva e também atualmente atuando como diretora. É isso, Maria? Sim, é isso. Conversamos então com ela, batemos um papo a respeito de alguns assuntos bastante específicos, a respeito do comportamento das crianças na escola. E ninguém melhor, né, do que alguém que convive, né, um profissional que está junto ali com as crianças, que convive no dia a dia, né, para poder nos falar agora, para poder também nos orientar, né, do que está acontecendo, qual é o quadro atual, né, e qual é a projeção de médio e longo prazo para uma melhora das nossas crianças aí. Então nós conversamos com a Maria, deixo as portas abertas para Maria, quando quiser voltar novamente, quiser falar uma segunda parte a respeito, né, desse assunto, né, que é um assunto bastante, eh, considerável, né, vamos dizer Sim, assim, né, e importante, né, para os dias de hoje. Então está aberto o convite, as portas do estúdio G. Geração Final, tá bom, Maria? Quer deixar as considerações finais? eu agradeço o convite, né, espero ter ajudado, ter colaborado, passando um pouco das experiências, né, vivida. Agradeço muito, ao seu, né, vou parabenizá-lo pelo trabalho que você está desenvolvendo, Obrigado. que é a intenção, a gente vê que é uma intenção muito boa, né, que é trabalhar com o jovem, que é estar levando esses problemas que tem, que acontece diariamente, né. Então, assim, parabenizo você e agradeço muito vocês por terem me acolhido, por terem me convidado. A gente que agradece pela atenção, pela tua presença e pela ajuda. Obrigada. Queremos agradecer também, né, a sua filha, a Jade, que esteve conosco aqui. Ela é bastante tímida, ela já deixou bem claro que ela não ia falar, né, agradecemos também a Jade. E até uma próxima aí, pedimos para que todos compartilhem, né, dê um joinha aí, né, nos ajude, né, a divulgar o canal também, tá bom? E é isso. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.